Bom, depois que a gente já viu os modelos atômicos e a identificação dos átomos ali, isótopo, isóbaro, e etc., né? Agora a gente vai seguir meio que a sequência logo após ali o estudo dos modelos atômicos. Depois de todo aquele estudo, ficou meio que uma dúvida que seria essa daqui, ó. Como é que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera? Então, é isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora, tá? Só botei esse desenho aqui porque a gente encerrou aquela parte do assunto com o Chadwick, né? Em 1932, né? Então ele comprovou a existência do nêutron e aí então a gente ficou com esse desenho do átomo aqui na cabeça, tá? Mas a pergunta então fica essa: como é que esses elétrons se distribuem então na eletrosfera? A gente já viu que não é um modelo planetário e já viu algumas dicas de mais ou menos como que é. E agora então a gente vai ver com mais calma, então, que jeito que é isso daí, né? Então, eu vou organizar a explicação da seguinte maneira. Vamos lá. Primeira coisa, já no modelo de Bohr, o Bohr propôs que a quantidade de energia que esses elétrons têm são quantidades bem específicas, a gente chama de quantidade discreta, de modo que um elétron pode absorver energia e migrar para uma órbita mais energética, né? Então isso a gente já meio que já viu, tá? Então agora o que eu vou trazer de mais novidade é que o número de órbitas possíveis de existirem, já conhecidas que existem, né, são 7, tá? Então essas quantidades de camadas, digamos assim, ou seja, quais são as possíveis camadas em que esses elétrons se encontrem, são 7. Teoricamente, como é que eu vou dizer? Matematicamente até é possível que possa ter mais, mas nunca se observou até hoje, né? Então a tabela periódica inteira está dentro dessa possibilidade aqui, tá? Então, quais são essas camadas? A gente conhece, eu acredito que eu acho que todos vocês talvez tenham estudado isso já no ensino fundamental, que essas camadas elas são chamadas, têm nomes por letra, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Bom, então essas camadas elas conseguem locar, digamos assim, consegue ter, digamos assim, um número de elétrons máximo nesses valores numéricos aqui, tá? Então a gente tem que para a camada K é possível ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18, na camada N, 32, na camada O, 32, na camada P, 18 e na camada Q, 8, tá? Então, esse já é o modelo mais grosseiro, digamos assim, tá? De a gente imaginar onde que estão esses elétrons. Eles estão em uma dessas 7 camadas, e isso está certo, não está errada a minha afirmação. Eu digo grosseiro porque a gente não está dizendo o endereço bem certinho, tá? É quase como tu me dizer o endereço de vocês e tu dizer qual é a cidade que tu mora. Tu não está errado em dizendo que tu mora em tal cidade, só que tu não deu o endereço completo, entenderam? Então aqui, para vocês entenderem, a primeira coisa, o jeito mais grosseiro de dizer onde é que está o elétron é dizer em qual nível ele está, ou seja, em qual camada das 7 camadas possíveis esse átomo, esse elétron, aliás, tá? Então, quando a gente dá essa informação em dizer qual é a camada que o elétron está na eletrosfera, essa informação ela é chamada de número quântico principal. Pessoal, eu não posso me estender muito aqui para não complicar, vocês acharem mais difícil ainda, né? Mas também eu não gosto assim de algumas coisas que são muito abstratas na química. Então, assim, por que tirar essa expressão número quântico? Primeira coisa, quando se. Eu não vou voltar no material lá, mas assim, vocês lembram que eu expliquei que em determinado momento se começou a usar a física moderna, que inclusive se chamou de física moderna, e também a parte de mecânica se chamou de mecânica quântica, né? Ou seja, é um determinado momento onde o ser humano se deu conta que partículas muito pequenas se comportam tanto como onda ou também como partícula, tá? E aí então, a partir desse momento, é dois mundos na matemática, tá? Inclusive o próprio Einstein relutou para acreditar que isso era verdade. Pra vocês terem uma ideia na época o quão drástico era essa informação, né? Mas não adianta, nesse ponto o Einstein estava enganado. Então o mundo andou e só depois disso que a gente conseguiu chegar a todas essas conclusões aí de orbital e essas coisas que a gente vai estudar agora. Então lá da química quântica, é por isso que está escrito isso aqui, é número quântico. É porque fazendo aqueles estudos de química quântica, tá?
Aqueles estudos geram valores, geram resultados que nos dão essas informações, tá? E esses resultados, eles podem ser, digamos assim, bem simplificados, mas bem simplificados, na forma numérica, tá? E aí, então, é por isso que existe essa maldita expressão números quânticos. Então, quando o professor dá aula para vocês e diz que tem que estudar os números quânticos, na verdade, a gente está usando uma simplificação de valores numéricos que são oriundos lá da química quântica, tá? Então, vamos lá. Lá na química quântica se percebeu, lá no modelo de Bohr, que os elétrons estão em níveis. E esses níveis, desde a época lá do Bohr, a simbologia os níveis onde o elétron pode estar fazendo a sua órbita, a simbologia usada na época é a letra N, minúscula. Então é por isso que o número quântico, onde nos diz em qual nível o elétron está, esse número quântico é simbolizado pela letra N. E os valores numéricos desse número quântico, ou seja, qual é o valor numérico que corresponde ao primeiro nível a primeiro nível energético que um elétron pode ter num átomo, é o N igual a 1. E, inclusive, lá naqueles estudos, sempre se fez um cálculo teórico pensando nos níveis energéticos com valores inteiros, tá? Isso aqui tem um detalhezinho aí, mas não vale a pena falar agora, tá? Deixa assim. Mas ficam números inteiros, então. Inclusive que também poderia ter número maior do que 7, mas como na prática até hoje não se confirmou, então a gente para até aqui o 7, tá? E aí, então, é o seguinte, quando a gente estuda aqui na química e pede para que o aluno diga em qual é o número quântico principal de determinado elétron, o aluno tem que responder que o número quântico, aí ele vai dizer com a letra N, o valor é igual a, e aí tu vai usar a resposta em números, entenderam? Que fique bem claro. Se eu perguntar para vocês qual é o número quântico principal do átomo hidrogênio, aí tu vai ver que o elétron do hidrogênio ele está nessa camada aqui, ó, na camada K. Então a tua resposta tem que me dizer é que o N é igual a 1. O que tu não tem que me dizer é que N é igual a K. Não é, porque está escrito aqui, ó, número quântico. Não está escrito aqui, ó, letra quântica, entenderam? O símbolo é uma letra, mas o resultado é numérico, entenderam? Então, ó, o número quântico principal, simbologia N. Os valores de número quântico, então, para dizer em qual camada esse elétron está, são esses aqui, então. A camada K é bem simples, está em sequência numérica. A camada K, o número quântico é 1. A camada L, o número quântico é 2. A camada M, o número quântico é 3. A camada N, o número quântico é 4. Depois 5, 6 e 7. Bem simples assim. Simples mesmo. Essa parte aqui da aula, eu não vou começar a explicar isso agora, mas eu ainda vou... Tudo isso que eu vou explicar aqui sobre números quânticos, depois no próximo assunto que a gente vai ver, que é a tabela periódica, vocês vão ver que a tabela periódica respeita muito essas lógicas aqui. E aí lá eu vou voltar a falar um pouco disso. Não vou explicar de novo, porque eu vou usar para explicar com mais detalhes aqui, né? Tá? Mas esses números quânticos, então... E os números quânticos, então, são isso, que fique bem claro aqui, né, já nesse primeiro videozinho aqui sobre o número quântico. Os números quânticos são oriundos lá da química quântica, tá? Desses estudos, de como é que é a eletrosfera dos átomos. Lá são cálculos bem grandes, bem dispendiosos, não é uma coisinha simplória assim. Se alguém se interessar, vai estudar química, que aí vai aprender, tá? E esses cálculos geram resultados finais, e esses resultados matemáticos. E dá, de modo bem simples, digamos assim, para a gente resumir aquele resultado num valor numérico. É isso que foi feito, tá? Então, esse resumo em dizer número quântico principal 1, número quântico principal 2, na hora a pessoa já entende. Se tu falar assim, ó, o átomo tal, o número quântico principal dele acabou, é 1, tá? Do elétron lá, o número quântico do elétron tal, o número quântico principal é 1. Então, tu já sabe que esse elétron está nessa camada aqui. É isso, tá? Então, vamos lá vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.